A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor, o sertão das mulheres ceias, dos homens trabalhadores. Rio correndo, cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E quanto mais o povo alegre, mais alegre a natureza. Nós estamos acompanhando esse açude, pequeno açude, com cerca de 300 mil metros cúbicos de água armazenado com a chuva de 2022. E nós estamos vendo aqui essa mata que nasceu aqui há 15 ou 20 anos, agora submersa, grande parte do corpo da planta submersa nessa água represada no açude. O que indica para qualquer pessoa com uma visão evoluída que essas plantas nasceram quando aí não tinha água. E quando a gente diz que ela tem 15 anos, significa dizer que pelo menos há 15 anos a represa desse açude não chegava nesse ponto que está hoje. Ou seja, não choveu o suficiente nos 15 anos anteriores para que o açude tomasse água, represasse água. E a gente já passou pelo sangradouro que fica aqui à nossa direita, na ponta da parede de terra. E o nível da água, para chegar até o sangradouro, ao nível do sangradouro, falta mais de 1 metro. Aí nós olhamos aqui a parede do açude, parede de terra, e vê que do nível da água represada até a crista da parede não tem mais do que 2 metros. Aí o que a gente poderia supor se não conhecêssemos a situação aqui é de que o engenheiro que construiu esse açude não fez o sangradouro no nível certo para que a água transbordasse em excesso. Mas por outro lado, nós sabemos que esse açude foi construído lá pelos anos 60 do século 20. Então ele tem no mínimo 60 anos de construído. E o que aconteceu com a parede é que a erosão causada pela água da chuva vai cortando a parede, tirando a terra. A erosão com a chuva, com a água da chuva corrente, água corrente, vai cortando a parede, vai diminuindo a altura da parede. Nós estamos vendo essa crista e certamente ela desceu no mínimo 1 metro durante esses anos todos. Ou seja, aqui onde nós estamos, essa parede, quando esse açude foi construído, tinha mais ou menos 1 metro acima do que é hoje. E o que acontece se tivesse chuva suficiente para esse açude sangrar hoje? Se está faltando ainda mais de 1 metro para o nível da água chegar ao nível do sangradouro para transbordar, é que essa parede provavelmente iria estourar. Porque a gente vê que ela é trapezoide. A parte mais alta tem no máximo uns 3 metros
metros de largura, mas a base deve ter 15 a 20 metros de largura na base. O que significa dizer que, à medida que a água vai subindo o nível, a resistência da parede, a pressão da água vai diminuindo, porque ela é mais estreita, mais fina. Então, nesse momento, embora a gente veja que o açude está totalmente abandonado aqui, porque o homem usa somente para dar água aos animais na época que os animais têm pasto para comer aí no cercado. Então, o que acontece é que o homem não está fazendo a manutenção do açude. Essa manutenção, para evitar que o açude arrombe, tora a parede, com a água das chuvas, como a gente disse, poderia sim haver chuva ainda em 2022, ainda esse mês de julho, para que essa água subisse mais 1 metro, o nível dessa água. Mas o homem não tem essa preocupação, porque, como a gente disse, esse açude ficou a maior parte do tempo sem água. Ou seja, nos anos anteriores, pelo menos nos 15 anos anteriores, não tinha água, não tinha chuva suficiente para armazenar água aqui. E por isso o homem não cria gado. A gente não vê uma cabeça de gado bovino aqui nessa área, apesar de estar tudo verde, muito pasto, água à vontade nos açudes. Mas o homem não deu tempo de entender que em 2022 essa área do Nordeste foi favorável com as chuvas. E ele não investiu na aquisição de gado, na compra de gados para engordar aqui. E o resultado é que tudo isso aí não é inútil para a natureza, porque toda planta tem uma finalidade e essa planta está trazendo benefício ao clima. Essa cobertura vegetal verde que a gente está vendo aí, o que não traz quando está tudo seco, pelado. Mas como a gente vê o pasto que está aí abundantemente, em grande variedade, não está sendo aproveitado na criação de gado. E a gente vê que o cercado aqui é exclusivamente para a criação de gado. Ninguém vê nenhuma planta de agricultura, porque o fazendeiro não quer investir em agricultura. Mesmo porque a gente diz que é uma loteria a chuva aqui. E não é suficiente para produzir a lavoura de subsistência que sempre existiu aqui. Mas a água em 2022, que já passa de 800 milímetros aqui nessa área, era suficiente para fazer todo tipo de produção de alimentos, seja na agricultura, seja na criação de gado. Então a terra está inútil, não está trazendo os benefícios, mesmo porque a gente vê que nesse instante provavelmente os animais da fauna praticamente não existem, porque foi muitos anos sem ter água, sem ter alimento. E o homem não está aproveitando esse momento. Ele poderia até construir aqui atrás do açude um plantio de árvores frutíferas que podia irrigar com esse açude, com essa água, porque a gente sabe que essa água é doce. E mesmo com a fuga extraordinária, podemos contar com ela pelo menos nos próximos 12 meses, se não chover.